Pessoal, no primeira apresentação que eu fiz aqui, né, para montar os cortes, a gente tinha uma situação que é a mais favorável, né, que a linha de corte já está horizontal e o corte já está virado olhando para cima. Se eu tiver uma situação, por exemplo, que eu pedi para quase todos aí, um corte que vai ser olhando para a bancada da cozinha aqui, ó. Então, vou mudar os layers. Então, eu tenho um corte que a linha dele está na vertical e está olhando para a direita. Então, como é que eu vou fazer a montagem do corte nesse caso? Eu gosto de fazer o seguinte. Seleciono o desenho todo. Então, dei um clique lá fora, abri uma janela, dei meu segundo clique. E aí eu gosto de usar um comando aqui que ele cria um bloco temporário. Então, é Ctrl+Shift+C. É o Ctrl+C com o Shift junto para eu poder definir um base point. Tem aqui, ó, Copy Base Point. Então, eu vou definir um ponto base e eu vou dar um Ctrl+V também especial, que é o Ctrl+Shift+V, que ele vai colar um bloco, Paste Block. Então, ele vai colar o meu desenho como um bloco. Então, isso aqui agora é um bloco, ó. O meu desenho da planta oficial é esse todo explodido, né, com as linhas todas soltas. Esse aqui eu vou usar como referência para poder desenhar os outros cortes. Então, é o desenho que eu estou usando, só que esse aqui não vai para o formato. Esse desenho eu posso girar, né, posso dar um rotate, girar ele, para ele olhar para cima. Né, poderia usar aqui, né, digitar 90 graus, ou estou usando o Polar Tracking aqui, né? E aí, para ficar mais fácil da gente desenhar, porque o que me interessa é da linha do corte para cima, né? Tudo que está para trás aqui, ó, não vai aparecer no meu desenho, então eu não preciso ver isso, né? Eu vou fazer uma montagem parecida com essa daqui, né? Vou marcar as linhas horizontais e vou puxar depois as referências verticais. Então, tem um outro comando que ele funciona com blocos, que é o X-Clip. O atalho é XC. Então, ele vai recortar, né, vai fazer um recorte nesse bloco. Então, X-Clip, seleciono o bloco, Enter. Aí ele vai mostrar algumas opções. Ó, eu vou definir um new boundary, né, um novo perímetro, um novo limite. E esse novo limite é retangular. E aí eu vou cortar um pedaço, vou desenhar um retângulo aqui, ó, recortando uma parte do desenho. O que vai ficar aparecendo para mim é só o que está dentro desse retângulo. Isso é só para facilitar a visualização aqui, ó. Eu estou vendo só a linha do corte em diante, né, com o mínimo do contexto ali. Aí eu vou posicionar esse desenho, né, numa posição parecida ali, vizinho do outro desenho. E aí, para fazer esse outro corte, a gente vai usar as mesmas referências de altura. Então, a linha do piso, né, quando vocês forem fazer mais de um corte ou mais de uma fachada, vocês vão usar as mesmas linhas do piso como referência. Ó. Essas linhas estão na mesma altura do desenho do lado do outro corte. Se for o primeiro, tudo bem, façam como se fosse o primeiro. Se você estiver fazendo o segundo, usem as mesmas referências. Os cortes e fachadas no CAD, o ideal é que eles fiquem todos um do ladinho do outro, porque aí você tem né, garante as referências de altura e pode pegar a referência, facilita o desenho e facilita a compreensão também do leitura do projeto. Aí aqui é a mesma coisa, segue o mesmo processo, né? Vou dar um Match Properties para poder mudar os layers e vai seguir o mesmo processo, fazer a linha de construção da parede, layer parede, X-Line, Enter, V de vertical, Enter, e aí vai marcando os elementos cortados.
A porta, a gente marca a espessura da parede. Aqui eu vou ter um beiral de telhado, outra parede. E aí você continua fazendo, montando o seu corte da mesma forma. Trim para cortar as beiradas lá embaixo, trim para cortar lá em cima. Essas linhas que eu não tinha feito aqui lá para cima, era só para a gente poder saber a referência de onde a gente está cortando. Né? No final do desenho elas vão sumir. A gente vai aparar essas beiradas aqui também.